Então vamos cortar o carboidrato da nossa dieta para conseguir perder peso. Você já deve ter escutado isso em algum lugar, porque eu já vi muitas pessoas falando isso. Mas será que isso funciona mesmo? Será que isso vai te ajudar? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: da onde que surgiu essa ideia de tirar os carboidratos, de diminuir o consumo de carboidratos? A gente vê muita gente aí falando: ah, tem que cortar o açúcar, ah, a gente não pode comer pão, a gente não pode comer farinha, porque os nossos antepassados não comiam farinha. Eles nunca param para pensar que é porque nos nossos antepassados, quando não existia farinha, eles não comiam porque não existia farinha, né? Porque não existia pão. Mas enfim, vamos lá. Existem vários motivos para a gente desconfiar e duvidar desse tipo de abordagem. O primeiro motivo mais óbvio de todo é que se você começa cortando um monte de alimento, ou seja, todos os carboidratos da sua dieta, você vai acabar com uma dieta super restrita. E é óbvio que isso é uma péssima estratégia. Você não poder comer nada, você ter que passar fome, é sinônimo total de uma dieta altamente restritiva que te proíbe de tudo e você fica quase sem opções. E o que te dão como alternativa a essa alimentação convencional, a solução para você acabar com o problema dos carboidratos? É justamente você fazer uma alimentação com baixo nível de carboidrato, ou low carb, como ela é mais conhecida. E o que exatamente que é essa bendita low carb? Ela é vendida como uma alimentação mais saudável, uma alimentação que é aquilo que o seu corpo precisa, sem os alimentos processados e várias outras coisas. A verdade sobre ela é o seguinte: a low carb, ela pode sim ser uma estratégia que funciona e válida quando ela é bem utilizada. Preste atenção, eu não estou falando que você vai ter resultado sempre que você fizer low carb, ou que qualquer pessoa vai ter resultado fazendo low carb. Isso vai contra princípios básicos da ciência e da nutrição, como a individualidade bioquímica. Eu estou falando que ela pode, em certos casos, funcionar. Por quê? Vamos lá, como que funciona a low carb de verdade, não o absurdo que às vezes falam por aí. A dieta low carb, cientificamente falando, é uma dieta que te permite consumir até 140 gramas de carboidrato. E, antes que você pense diferente, isso é carboidrato demais. Você pode consumir uma alta quantidade de carboidrato dentro dessa dieta low carb. Para você ter ideia da quantidade de carboidrato que isso é, esses 130, 140 gramas de carboidrato representam o equivalente a 1,1 kg de batata, ou a 200 gramas de macarrão. Também dá no mesmo você comer 2 kg de queijo branco, ou você também consumir 12, 13 fatias de pão integral. Então você vê que não é uma dieta que vai te privar de tudo. A low carb científica, a low carb que propagam por aí, é completamente diferente, é um absurdo. É você consumir nada de carboidrato, você cortar tudo aquilo que tem uma fonte de açúcar, uma fonte de carboidrato. E esse tipo de extremismo, óbvio, leva ao fracasso, leva à falha, porque você vai ter uma dieta completamente difícil de executar. E se você tem uma dieta que é difícil, por mais que ela seja bem feita, que ela seja perfeita no papel, se você não consegue fazer ela, não vai adiantar. Você não vai conseguir ter o resultado dela. É a mesma coisa que você ter um projeto de uma casa e você não conseguir construir a casa. Não adianta de nada você ter um projeto. E por que eu digo que ela pode funcionar? Porque, apesar de todo esse mito envolvendo ela, todas essas mentiras, ela consiste, o princípio fundamental dela é o déficit calórico. Ou seja, você faz uma low carb, diminui o nível de consumo dos carboidratos no geral, mas você ainda consome carboidratos, mas isso faz você diminuir a quantidade de calorias que você consome. E com isso, é óbvio, existe a perda de peso. Agora, algumas pessoas podem achar, ah não, mas low carb funciona porque a low carb é uma dieta mágica. Eu desafio essas pessoas a fazer uma low carb sem fazer o déficit calórico, aumentando o consumo de proteína, aumentando o consumo de lipídios, não vai adiantar de nada. Elas vão ficar andando em círculos, elas vão tirar de um lugar e aumentar em outro. E é por isso que nem sempre essa dieta dá certo. Quando as pessoas fazem esse desequilíbrio, quando elas compensam em outro lugar,
O que acontece é que elas não perdem peso. Em alguns casos, elas até ganham peso. É a mesma coisa de você falar que não vai almoçar, mas na janta você come o triplo. Isso vai adiantar? Não, é óbvio que não. Para que a low carb funcione, ela precisa ter a base no déficit calórico. Ela precisa fazer com que haja esse equilíbrio específico onde você gasta mais energia do que você consome. Se ela não for feita desse jeito, não adianta. Você pode cortar carboidrato, pode cortar açúcar, pode cortar o pão, você vai cortar tudo isso à toa. Então o que você precisa fazer é ter uma alimentação feita para você, com uma estratégia que se adeque à sua realidade. Isso é importante, porque existem pessoas que não se adequam ao corte de carboidratos. Eu sou uma dessas pessoas, mas que seja aquilo que se encaixa na sua realidade, para que você consiga manter essa dieta sem sofrimento, sem privação e consiga de fato ter os resultados. Então, quando alguém falar com você que low carb é a dieta do momento, é a melhor dieta do mundo, a melhor coisa que você tem a fazer é dar as costas e sair correndo desesperadamente dessa pessoa.